pessoal, tudo jóia? Quero gravar outro vídeo aqui, quero compartilhar com vocês um tema que tem gerado muitas confusões, principalmente entre os crentes que buscam conhecimento no judaísmo e descobre que a letra J não existe no alfabeto hebraico. E agora? O que a gente vai fazer, hein? Eu mesmo já fui alvo de críticas, né? Por pronunciar o nome de Jesus ao invés de Yeshua. Por isso eu quero esclarecer alguns fatos. Você sabia que a letra iota no grego tem o som de I? Os judeus da dispersão, né, que estavam empenhados em traduzir as escrituras para o hebraico, do hebraico para o grego, que você conhece, como a famosa Septuaginta, eles não encontraram no grego nenhuma consoante que correspondesse à letra Iud do alfabeto hebraico. Então, qual foi a solução? A solução foi recorrer à vogal da letra grega, iota, que corresponde ao nosso I, e que chegou posteriormente à língua portuguesa através da revolução do grego, do latim, do português. Então, quando você lê o texto em latim, é preciso você estar consciente de que você não pode pronunciar a letra J como o som de G, como conhecemos na língua portuguesa, né? Você deve pronunciar como o som de I. Por exemplo, o nome do imperador romano Júlio César. A letra J, ela é pronunciada como I. Então, ao invés de você dizer Július, você vai dizer Iulius. A maioria dos nomes bíblicos, né, que em hebraico ou aramaico inicia com a letra Yud, eles foram escritos em grego com a letra iota e no antigo latim com o J, porém tendo o som de I. É importante considerar que, por exemplo, o nome de Yeshua, ou Jesus, como você conhece, como nós conhecemos, é um nome popular em Israel desde um passado muito distante, e até hoje esse nome é pronunciado lá, é um nome popular, Josué. Então, na Bíblia judaica, como nós conhecemos no Novo Testamento, Jesus ele é chamado de Jesuá ou de Yeshua, que na realidade são todos o mesmo nome. Então, por exemplo, se você tiver uma Bíblia aí, você vai ver que na versão portuguesa, o sacerdote Josué, ele foi chamado também de Jesua. Quer ver? Abre aí, por exemplo, no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, você vai encontrar escrito assim: E levantou-se Jesua, em hebraico, em Yeshua, filho de Josadac, em hebraico, Yotsedek. O livro de Zacarias, no capítulo 6, versículo 11, você vai encontrar o mesmo Jesua sendo chamado de Josué. Veja que interessante, é o filho de Josadac ali. Então, é interessante notar que desde o texto, nesse texto de Zacarias, o próprio Deus deu o nome do Messias, que deve reconstruir o templo lá em Jerusalém, e o representou através do sumo sacerdote chamado Josué, Jesus ou Yeshua, né? Então, devemos considerar que o nome de Jesus sofreu apenas pequeno ajuste idiomático, assim como todos os outros nomes dos personagens bíblicos, como Moshe, Míria, virou Maria, até mesmo o nome das cidades também foram ajustados por questões idiomáticas. Um grande exemplo que você conhece aí é a própria Jerusalém. Por exemplo, a cidade de Jerusalém, originalmente ela é chamada de Jerusalém, ou seja, vemos novamente a letra J tendo o som de I, assim como Josué, Jesua ou Jesus, originalmente chamado de Yeshua. Esses pequenos ajustes são ajustes linguísticos, não tem nada a ver com paganismo, com como alguns idiotas dizem por aí. Se você falar Jesus é um pagão, muita gente está associando o latim
com o paganismo católico e fazendo uma tremenda confusão, porque as missas era rezada em latim, então associa as coisas. Enquanto, por exemplo, que no Brasil o J tem o som de G, nos países de língua espanhola, castelhano, ela tem o som de R, por exemplo, Jesus Cristo. Né? Nos Estados Unidos ela tem o som de duas consoantes, né? Piorou ainda, né? Jesus. Então, como eu falei anteriormente, a letra, o J, ela tem o som de I, porém a distinção torna-se evidente a partir da Idade Média, quando o J passou a ter outros sons diferentes, né? Isso é muito importante a pessoa entender. E se você quiser aprofundar um pouco mais nesse estudo, faça uma pesquisa rapidinho sobre o erudito Petrus Ramos, ou Pierre de la Verme, né? E aí você vai entender um pouco mais toda essa jogada aí. Então, é uma idiotice tão grande a pessoa querer fazer essas confusões aí com o nome. Jesus, dizer que não pode, você não pode chamar Jesus, tem que falar outros nomes loucos aí. Deus tem vários nomes. Você pode ver isso lá no Velho Testamento, Jeová, né? Jeová Rafá, Jeová Jireh, Elohim. Não tem nada a ver essa idiotice. É uma idiotice que a gente vê, rapaz. Só a pessoa sendo um semi-analfabeto para ficar. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui.